Imagine um país que faz tudo certo. Ele cresce mais rápido do que qualquer outro, suas empresas dominam o mundo e sua eficiência é admirada por todos. Agora imagine que, de repente, essa perfeição se transforma em uma armadilha. O país que parecia imparável desacelera, entra em crise e nunca mais se recupera totalmente. Essa não é uma história inventada, isso aconteceu de verdade e aconteceu com o Japão. Durante décadas, o Japão foi o país mais eficiente do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, reconstruiu sua economia em tempo recorde. Suas fábricas trabalhavam no limite. Seus produtos eram referência global e seus trabalhadores eram conhecidos pela disciplina e dedicação. O Japão era um modelo de sucesso. Mas então, o inesperado aconteceu. Ele se tornou eficiente demais. A busca constante por produtividade e crescimento criou uma bolha econômica gigantesca. Os preços dos imóveis e das ações subiram a níveis sem sentido. No auge da bolha, em 1989, o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia mais do que todo o estado da Califórnia. E como toda bolha, essa também estourou. O Japão, que antes parecia imbatível, afundou em uma crise que durou mais de 30 anos. Enquanto o resto do mundo se reinventava, o Japão ficou preso no tempo. Mas essa história não é só sobre o Japão, é sobre o risco de buscar eficiência a qualquer custo. Depois da guerra, o Japão estava em ruínas. As cidades estavam destruídas e a economia paralisada, e milhões de pessoas lutavam contra a fome e o desemprego. Mas em poucas décadas, o país se reergueu e virou a segunda maior economia do planeta. Esse fenômeno ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Entre as décadas de 1950 e 1970, a economia japonesa crescia mais de 10% ao ano, algo quase inédito na história moderna. Esse crescimento foi resultado de um Estado planejador, de investimentos em infraestrutura, tecnologia e educação, e de uma cultura de trabalho focada na disciplina e na coletividade. Os Estados Unidos também tiveram um papel importante. Durante a Guerra Fria, com medo do avanço do comunismo na Ásia, os americanos investiram bilhões de dólares no Japão, abriram mercados e ofereceram proteção militar. Com isso, o país se especializou em indústrias de alto valor, como automóveis e eletrônicos. Marcas como Toyota, Sony e Panasonic dominaram o mundo. O Japão era o futuro e sua eficiência o segredo do sucesso. Mas o que parecia uma virtude, logo se tornaria um problema. Nos anos 80, o Japão vivia um clima de euforia. O país era rico, suas empresas dominavam o mundo e o otimismo tomava conta das ruas. Empresas japonesas compravam prédios e companhias no exterior, incluindo o famoso Rockefeller Center, em Nova York. Parecia que nada poderia dar errado, mas por trás de todo esse otimismo, uma bolha especulativa crescia, com crédito fácil, juros baixos e confiança exagerada. Os japoneses começaram a investir cada vez mais em ações e imóveis. O valor dos imóveis comerciais em Tóquio subiu mais de 500% em uma década. O índice da bolsa Nikkei quase triplicou de valor. Então, em 1989, o Banco do Japão aumentou os juros para conter o excesso. O resultado foi imediato: a bolha estourou. Os preços despencaram, empresas quebraram e o país mergulhou em uma crise profunda. O Japão, que antes parecia o exemplo perfeito de sucesso, agora enfrentava o colapso. A queda da bolsa e do mercado imobiliário deu início ao que ficou conhecido como a década perdida, mas que na prática durou mais de 30 anos. Milhares de empresas faliram, bancos quebraram e o desemprego aumentou. Muitas pessoas perderam suas economias e o consumo despencou. O governo tentou reagir com pacotes de estímulo e juros quase zero, mas nada parecia resolver. Os bancos, em vez de admitir prejuízos, continuaram sustentando empresas falidas, as chamadas empresas zumbis. Essas companhias drenavam recursos e impediam o crescimento de novos negócios.
Ao mesmo tempo, a população japonesa envelhecia rapidamente. Com menos jovens e menos consumo, o país entrou em um ciclo de estagnação. O Japão virou um exemplo de como até uma potência pode se paralisar quando não consegue mudar. Mais de 3 décadas depois, o Japão ainda é uma das maiores economias do mundo, mas parece preso no tempo. De 1995 até hoje, seu crescimento médio é inferior a 1% ao ano. Enquanto a China e a Coreia avançam, o Japão estagna. Parte do problema é demográfica. Hoje, quase 30% da população tem mais de 65 anos. Isso significa menos trabalhadores, menos inovação e um sistema de previdência sobrecarregado. Além disso, o ambiente corporativo japonês continua muito rígido e hierárquico, dificultando a inovação. O país também enfrenta a maior dívida pública proporcional do mundo, mais de 260% do PIB. Mesmo sendo uma dívida interna, ela limita os investimentos e a capacidade de reação do governo. O Japão ainda é um país avançado, tecnológico e organizado, mas também travado, como uma máquina perfeita que deixou de andar. O Japão foi o país que fez tudo certo, reconstruiu-se das cinzas, criou um modelo admirado e dominou o mundo com sua eficiência. Mas essa mesma eficiência virou rigidez. O que era virtude virou limite. O crescimento virou dependência. E a estabilidade, estagnação. Hoje, o Japão é um gigante silencioso, funcional, moderno, mas sem o mesmo ritmo de antes. Sua história é um lembrete de que até a eficiência tem um ponto de ruptura. Um sistema que não muda, quebra e às vezes nunca mais se recupera. Vivemos em um mundo obcecado por produtividade e perfeição, mas talvez estejamos repetindo o mesmo erro, tentando ser tão eficientes que esquecemos de mudar. A história do Japão é um alerta para todos nós. Se você gostou desse vídeo e quer entender como outras potências como a China podem estar seguindo o mesmo caminho, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo vamos mostrar como o gigante chinês pode estar enfrentando os mesmos riscos que travaram o Japão. Às vezes, o perigo não está em fazer tudo errado, mas em fazer tudo certo por tanto tempo que se esquece como mudar.